uma vivência que eu fiz o ano passado e que está ainda se gestando como uma pesquisa maior na minha especialização, na minha pós-graduação em artes pela Faculdade Rudolf Steiner. Antes mesmo de eu começar, eu queria fazer uma menção em homenagem ao povo amazonense, porque é deles e por eles que eu vou contar essa história para vocês. Se vocês me permitem, eu vou começar aqui a... Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Oi, Lívia, bem-vinda. Boa noite a todos. Ai, que alegria estar aqui, é uma honra mesmo, porque eu vou fazer um convite, na realidade, para que vocês me acompanhem numa experiência, uma vivência que eu fiz o ano passado e que está ainda se gestando como uma pesquisa maior na minha especialização, na minha pós-graduação em artes pela Faculdade Rudolf Steiner. Antes mesmo de eu começar, eu queria fazer uma menção em homenagem ao povo amazonense, porque é deles e por eles que eu vou contar essa história para vocês. Se vocês me permitem, eu vou começar aqui a apresentar um pouquinho das fotos. Formalmente, então. Ah, tá bom. Só para quem quiser te acompanhar depois. Então, convidando a gente para essa experiência, a Lívia Gomes Ferreira Campagnoli, com o seu trabalho Trabalhos Manuais na Floresta, os elementos da arte na formação de educadores. Isso. Bem-vinda, Lívia. Gabriela, só lembrando a você e a Lívia que a gente encerra 20h40, tá bem? Então, 15 minutos certinho, tá bom, Lívia? Eu te aviso quando faltarem, sim. Eu agradeço. Vou tentar ser bem ágil aqui. Deixa eu colocar aqui o modo de apresentação. Aqui. Bom, deixa eu contextualizar para vocês como tudo se deu, né? Eu tenho já uma bagagenzinha como professora e no final de 2019 eu pedi como professora de classe, né, pela minha formação primeira como arte educadora na pedagogia Waldorf, para me afastar da sala de aula e me dedicar para essa pesquisa que eu estava começando a realizar sobre os elementos das artes. E veio a pandemia, tive a felicidade de ser convidada pelo ateliê de educação da Nina Veiga para ser professora na pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana, e estava completamente envolvida com essa preocupação na formação do professor, quando, em meados de setembro, finalzinho de setembro, Paula Mourão, que é uma orientadora desse trabalho na cidade de Novo Airão, na Amazônia, me convidou para fazer a formação dos educadores, né, que cuidam dentro da Fundação Almerinda Malaquias, mais conhecida na região como FAM. E é um pouquinho sobre isso que eu queria mostrar para vocês. Onde é Novo Airão, né? Novo Airão, ela está a 190 quilômetros de Manaus e é a porta de entrada para o Parque Nacional do Jaú, e é uma região ali margeando o Rio Negro, e tem como tradição da cidade muitos artesãos que produzem barcos, embarcações, e que dali saem os turistas para conhecerem e fazerem as expedições ali por toda a região, né? É uma unidade de conservação e é uma cidade pequena, né? Ela tem 19.928 habitantes, mas ali tem um trabalho, e eu achei muito singular trazer essa foto da cidade para vocês verem. Tem um trabalho muito importante nessa fundação que, desde a década de 80,
vem trazendo a conscientização ecológica na região. Eles não têm a pretensão de se transformarem numa pedagogia steineriana, porém eles têm se apropriado de alguns conteúdos. E uma das ferramentas utilizadas na pedagogia que eles desconheciam e não sabiam que era possível trabalhar na fundação ou em qualquer outra escola, eram os trabalhos manuais. E para isso, então, eu fui. Aí tem o Parque Nacional de Anavilhanas, realmente um labirinto de águas. Eu fui num período que não estava chovendo, apesar que choveu, mas para eles não era o inverno deles, né? Estava um período de secas. Esse é o Rio Negro, que banha a cidade, e esse é o Solimões, né? E a minha, eu nunca havia estado no Amazonas, e eu fui com muita coragem, e confesso com um pouquinho de medo, né? Aparamentada nessa viagem. E levei comigo todo o material que eu pretendi trabalhar com eles, porque, por conta da localização, é muito, muito inviável essa compra lá na região. Eles importam mesmo aqui do Sudeste, e dessa vez quem levou o material fui eu. Eu devo confessar que vinha eu andando com meu carrinho com a bagagem e a caixa cheia de linhas e agulhas, e fui parada. Felizmente, eu tinha a nota fiscal de tudo, mas foi uma sensação, assim, nova para mim, né? A Polícia Federal querendo descobrir o que tinha dentro. Eu falei, não, moço, são linhas. Ele olhou meio desconfiado para mim, mas vendo a nota me liberou. Então foi um começo da aventura, né? Nesse contexto de pandemia, realmente foi algo bem diferente. Eu vou tentar colocar aqui o áudio, gente, porque o meu desconhecimento da região era bem grande. E aqui é o começo da subida da primeira ponte, e da ponte que faz a saída da cidade de Manaus, que infelizmente eu não conhecia. Olha só. O tamanho, né? Eu acho que a primeira grande impressão que eu fiquei foi exatamente da distância e do quanto a gente tem que se movimentar para as coisas acontecerem. Vou me demorar aqui, mas dá para vocês terem uma noção, né? A areia, né? A vivência ao chegar na cidade, era um momento, então, debaixo do rio, e é uma outra condição da cidade, exatamente aí é o porto, o encontro das pessoas nesse lugar. O rio tem uma função primordial para essa comunidade. Apesar dela dizer que é negro, mas ela de perto, olha aí a cor, né? Pois bem, as pessoas vão a essa cidade porque ela está no entorno de Manaus e é um lugar paradisíaco para muitos. Então, nesse período de pandemia, eles se fecharam durante alguns meses, não recebendo turistas, e, mediante a reabertura, é que eu apareci por lá. E, para mim, foi realmente também inesquecível a primeira vez, né? A primeira vez, assim, com essa potência da natureza e mediante esses animais e, enfim, eu não tenho como descrever essa sensação que eu tive, mas eu acho bom registrar, né, o quanto eu fiquei impactada. Eu fui em 5 dias, um dia para viagem, 2 dias, né, o início e o final para a viagem, o segundo dia para conhecer o lugar, para conhecer a fundação, e 2 dias para aplicar o que eu me propus. Como como é que funciona, né? A fundação, ela tem, e ela foi criada inicialmente para formar artesãos através da marcenaria. Então, aqui vocês têm uma ideia do pavilhão, onde vários artistas se encontram. Essa madeira é uma madeira de descarte. Eles utilizam aquilo que sobra ou que cai nas chuvas, né, com certificação também, e eles dão essa formação. Tem uma habilidade, né? E eles fabricam utensílios e materiais
materiais. Assim, parece madeira tão Casa, molezinha, não vai além fazer. de pequenos animais, madeira. Aí, é um formão grande, ele tá... E é com uma facilidade, assim. E essa semana que eu estava lá, foi a primeira semana que eles retomaram o trabalho. Então, Olha que interessante. esse material foi confeccionado, ele serve para... Qual que é essa madeira? Oi? Tá bem difícil de te ouvir com o som do vídeo. Não, mas eu passo adiante. É só para vocês verem como ele está falando. Tá bom? Eles têm nessa oficina, então, um ofício com a machetaria muito importante, como vocês podem ver aí. Aí a Thelma, coordenadora do projeto lá, me mostrando, né, os trabalhos deles. Enfim, essas são todas as cores das madeiras que eles são encontradas na Amazônia, tá bom? Aqui eu tenho outro modelo, e aqui tem a loja de apoio, onde eles recebem os turistas. Pois bem, essa é uma parte da fundação. A outra parte, eles trabalham com a prensa e a confecção de reciclagem para a confecção de papéis. Então, também na loja, eles vendem esse material que eles fazem. Mas eles têm um financiamento que vem, especialmente de ONGs internacionais que os auxiliam, e eles, então, numa outra parte desse espaço, que é um quarteirão, literalmente, da cidade, eles preservam um espaço para atendimento das crianças em contraturno escolar. Eu fui num momento onde as crianças não estavam lá, e eles recebem alunos da região que estão em formação como professores nas faculdades da região, para serem exatamente esses tutores, esses formadores, esses cuidadores dessas crianças. E era para eles que eu fui levar esse conteúdo. Então, essa é a sala, ela é climatizada, e por causa disso eu levei essa variedade de materiais. Eles não tinham noção do que era uma lã, e por isso eu levei. Mesmo sabendo que não é o material que eles iriam trabalhar, eu levei outros materiais, né, como sisal, como a corda, como um fio de malha, e nós trabalhamos com isso. Então, como eu trabalhei a questão das cores, eu levei uma variedade significativa de cores para a gente poder trabalhar esse conteúdo. E eu trabalhei... Oi, 5 minutos. Mais 5 minutos, tá bom? Rapidinho, eu vou tentar passar para vocês. Eu fiz o caminho que nós fazemos no currículo da Pedagogia Waldorf, né? Então, desde o jardim até o ensino médio, eles tiveram um panorama de tudo que acontece e fizeram experiências especialmente relacionadas ao currículo do primeiro ano até o 4º ano. Então, o gesto do enrolar, né? Fazendo a bailarina, que é uma torção. Eu trouxe para eles os conceitos de trama, trança, nós. Então, essa percepção da linha no espaço, e tudo isso do grande para o pequeno, né? Primeiro nós trabalhamos no corpo, e para depois chegarmos a essa confecção indo para o dedo, e depois o instrumento, né? Aí eles estão literalmente fazendo correntinhas com os dedos. Depois a gente começou a criar elementos, sacolas, todos com máscara, né? Todos muito preocupados com a questão da saúde. Homens e mulheres, em sua maioria, não conheciam ou se lembravam de algum parente mais velho que fazia crochê. Eles desconheciam o tricô. Eu não cheguei a trabalhar o tricô com a agulha, eu trabalhei o tricô de braço com eles, né? E o trabalho foi bem coletivo. Aqui eles já estão com agulha. Fiz um trabalho de tear gigante para eles entenderem a questão das passagens dos fios, né? Porque também era algo um pouco desconhecido. E hoje em dia, né, como estão? São fotos que eu recebi. Eles continuam trabalhando com os materiais e se aprimorando. Tá, olha aqui, Lívia, o resultado do curso. O rapaz que não sabia nem pegar na agulha. Olha o tamanho do tapete dele aqui, ó. A gatinha da ONG
saiu privilegiada também, porque ganhou uma caminha, e eles agora estão criando figuras relacionadas com os animais da Amazônia, com o fio de malha que eu levei para eles. Então, essa é a minha apresentação. Eu queria novamente agradecer, né, e é isso. Então, o trabalho escrito, o desenvolvimento de tudo isso que eu trabalhei ainda virá. Né? Ela está em processo, ainda estou estudando. Tenho a grata satisfação de ter a professora doutora Nina Veiga, que me aceitou nesse caminho, e eu fico muito feliz e honrada. É isso, pessoal. Uma alegria.